Olá, eu sou Nicole Figueira, eu sou educadora financeira e vou ajudar você a alcançar a liberdade financeira. Essa é a parte 2 do meu webinário, O Plano de Sucesso. Na primeira parte, nós falamos sobre crenças limitantes e como elas podem estar dificultando a relação com o seu dinheiro. E falamos também sobre liberdade financeira e como alcançá-la sem ser um milionário. Se você ainda não viu, corre lá para assistir essa primeira parte, porque ela é muito importante e vai mudar o seu mindset em relação a dinheiro. E vai ajudar a ter uma melhor compreensão dessa parte 2. E nessa primeira parte nós vamos falar sobre as tão temidas e odiadas dívidas que assombram grande parte dos brasileiros hoje em dia. E vocês vão saber como finalmente se livrar delas. Já pega papel e caneta para você anotar todas essas dicas e você pode ter certeza que seguindo esse passo a passo você vai finalmente se ver livre das dívidas. E começando pelo passo número 1. Faça um mapeamento das suas dívidas. Anote tudo, para quem você deve, quanto você deve, qual é o prazo que você tem para pagar, se tem alguma parcela em atraso, se você está inadimplente, né, se você não conseguiu pagar alguma parcela, se vai ter juros, qual a taxa de juros, enfim. Não deixe passar nada, saiba exatamente quanto você deve. Passo número 2. Organize o seu orçamento. Saiba realmente quanto que você ganha, qual é o total da sua renda e principalmente quanto você gasta, quais são as suas despesas fixas, quais são as suas despesas variáveis e saiba exatamente para onde está indo o seu dinheiro. Comece anotando os seus gastos e principalmente tenha uma nova consciência em relação aos seus gastos. Esse passo é muito importante para que você possa saber como está o seu orçamento hoje e se realmente cabe essa dívida dentro do seu orçamento, ou se a tendência é piorar e virar uma grande bola de neve. Passo número 3. Depois dessa conscientização em relação ao seu orçamento, depois de fazer esse mapeamento das dívidas, evite gastos desnecessários. Você tem que saber exatamente para onde seu dinheiro está indo e ter a consciência ou realmente saber se ele está escorrendo pelo ralo, se você está pagando tarifa de cartão de crédito, tarifa bancária e você nem sabe, alguma outra taxa ou algum outro tipo de serviço que você nem lembrava mais que tinha feito assinatura. Então saiba exatamente quanto que você tem para gastar e evitar gastos desnecessários. Tenha uma nova consciência em relação aos seus gastos, né? Toda vez que você for comprar algo, você deve refletir se é desejo ou se é necessidade. E caso seja apenas um desejo ou que não é importante naquele momento, você deve evitar ou simplesmente eliminá-la. Passo número 4. Crie metas. Essas são a parte assim, mais importante que eu posso dizer para vocês, que é simplesmente através das metas você vai se comprometer a mudar a sua realidade e sair do estado de onde você está. Lá em 2018, quando eu tive problemas financeiros, né, eu tive dívidas no cartão de crédito, me enrolei ali e tive um descontrole financeiro. As minhas metas me guiaram para o meu sucesso financeiro. O meu sucesso financeiro naquele momento foi pagar todas as dívidas e conseguir juntar R$5.000 na minha conta ao final de 2018. E foram através das minhas metas que eu consegui motivação, que eu consegui me focar, que eu consegui me determinar a realmente cumprir aquilo que eu tinha prometido para mim mesma, que é o mais importante. Quinto passo, negocie com seus credores e busque melhores condições para o seu orçamento e não para o banco. Saiba exatamente o valor da parcela que caiba no seu orçamento e não vai deixar você com novas dívidas. E qual dívida pagar primeiro? A que traz o maior risco para você ou a que tem a maior taxa de juros? Nicole, mas como assim a que traz o maior risco? O que você deve refletir é, por exemplo, você está devendo o seu aluguel. Se você deixar de pagar o seu aluguel, você vai ficar sem o celular. Você vai trazer risco à sua segurança, então é essa dívida que você deve priorizar. E também as taxas de juros são muito importantes, porque enquanto você não conseguir quitar aquela dívida, parar aqueles juros, vai virar uma bola de neve e a tendência é só piorar. Sexto passo, se conscientize sobre os seus gastos. Você deve refletir sobre o porquê de você ter chegado aonde chegou no caso das dívidas e fazer com que você não volte para as dívidas. E o sétimo e último passo, e um dos mais importantes, é comece a formar a sua reserva de emergência. É ela que vai te ajudar
caso aconteça alguma coisa com você e você não precise pedir um empréstimo ou solicitar crédito ou pedir dinheiro emprestado de alguém. A reserva de emergência é o seu colchão de proteção, o seu airbag para quando acontecem imprevistos ou quando acontece algo que não estava nos planos. A reserva, inicialmente, ela deve ser o valor da sua renda multiplicado por 3 ou por 6 meses para realmente te dar essa tranquilidade durante os meses que acontecer esses imprevistos. Para os empreendedores, o indicado é para que você tenha a sua reserva de emergência entre 12 a 18 meses. Isso dá mais ou menos 1 ano a 1 ano e meio da sua renda, para que você tenha essa folga no orçamento. E para criar a sua reserva de emergência, você precisa seguir esses 2 passos. O primeiro é organize as suas contas. E o segundo é defina uma meta de valor para poupar todos os meses e destinar para a sua reserva de emergência. Isso deve ser a sua prioridade a partir de hoje. E no mínimo que esse valor seja de 10% da sua renda. Então, se você tem uma renda de R$2.000, você deve separar no mínimo R$200 para a sua reserva de emergência. E o que vai definir ou que vai variar de acordo com o valor que você vai destinar para a sua reserva é realmente o seu orçamento. Você deve estar se perguntando, Nicole, eu tenho dívida e não tenho reserva de emergência. Por onde que eu começo? E o que eu tenho para te dizer é, priorize as suas dívidas, porque a dívida de hoje ela é mais barata do que a dívida de amanhã e do que a dívida do mês que vem, do ano que vem. Então, priorize as dívidas, cesse, acabe, termine finalmente com as dívidas para que você possa começar uma nova vida financeira saudável e positiva, porque os juros e as dívidas vão puxando você para baixo e deixa a sua vida no negativo. E outra pergunta que você deve estar se fazendo, Nicole, eu tenho dívidas, mas eu não tenho dinheiro para pagar as dívidas. E agora, o que é que eu faço? Então, depois de você ter feito o mapeamento das suas dívidas, ter organizado o seu orçamento e ter visto um buraco no seu orçamento, você deve afirmar para você mesmo, renda extra. E agora o que eu vou falar para vocês é um bônus exclusivo do meu produto com 30 ideias de renda extra. Eu separei 5 para falar para vocês agora. Primeiro de tudo, você pode vender algo que esteja parado na sua casa e que esteja em bom estado e que você consiga um dinheiro rápido vendendo esse item. Você pode fazer doces ou fazer um bolo e vender no trabalho. Você pode passear com os cachorros dos seus vizinhos no seu condomínio. Você pode alugar o seu carro e dar aulas ou ensinar alguém algo que você domine, um assunto que você domine, seja uma aula de reforço, seja uma aula de inglês. E assim você tem 5 formas rápidas e simples de renda extra. E esses foram os temas de hoje. E se você chegou até aqui nesse webinar, você deve estar se perguntando, tá, Nicole, mas e agora? Como eu vou para a parte prática? Como é que eu tenho resultado realmente? Isso você vai saber amanhã no último vídeo do webinário. E se você ficou com alguma dúvida ou busca alguma dica, me conta aqui nos comentários que eu vou te ajudar. E a gente se vê no próximo vídeo.